Então, agora vamos ver distância de ponto à reta nesse curso nosso de geometria analítica, tá? Aqui começa a ficar um pouquinho interessante as coisas, mas relaxa, daqui a pouquinho a gente vai sair de reta, vamos para circunferência, mas por hora, distância de ponto à reta. Tá, basicamente o que é esse problema? É simples, você tem um ponto do plano e você tem uma reta que não coincide com esse ponto, certo? Uma reta está disjunta, uma reta separada desse ponto. A minha pergunta é muito simples. Qual é a distância desse ponto? A minha reta R dada. É importante lembrar, pessoal, que para você conseguir achar a distância de um ponto a uma reta, o que é a distância? É o comprimento de um segmento que une o ponto à reta e esse segmento tem que ser perpendicular à reta, porque seria a menor distância entre o ponto e a reta. Não faz nenhum sentido você pedir outro comprimento, né? Você pedir um comprimento assim, assim, não faz sentido. Esse comprimento tem que ser perpendicular à reta. Beleza? Tá, e aí? Como a gente consegue construir uma equação que nos defina, em um caso genérico, a distância de um ponto para a reta? Bom, esse ponto aqui, P, eu vou dizer que ele tem coordenadas x0, y0. Beleza? E eu vou tomar aqui um ponto Q. Tomaria aqui um ponto P, qualquer da reta. Poderia ser um ponto aqui, aqui, não importa. A localização desse ponto não é importante. Tudo bem? E o que eu vou fazer? Eu vou tomar o vetor QP, ou seja, o vetor que parte de Q e vai até o ponto P. Beleza? Bom, esse vetor, como o ponto Q ele é genérico em relação à reta, ele pode estar com um segmento inclinado em, sei lá, 30 graus, 60, 0 graus. Claro, só não pode 90, né? Aqui eu quero dizer, né? Só não pode 90 porque aí o ponto estaria no infinito. Beleza? É legal. Eu vou colocar aqui um ângulo θ qualquer. Beleza? Tá, agora qual que é o ponto? Queremos descobrir a distância. Como a gente faz isso? Bom, caso você não tenha visto a minha aula sobre vetor projeção, vou deixar aqui no card para vocês verem. Caso você não tenha visto a minha aula de vetores sobre o vetor projeção, eu sugiro que você assista. Mas assim, para quem não lembra, basicamente eu tenho aqui um vetor U, tenho aqui um vetor V. O vetor projeção de V em U é a projeção, é como se pegasse o cosseno desse vetor e colocasse na direção e sentido de U. Eu pego aqui a sombrinha, pego aqui o componente horizontal, mas coloco na direção de U. Se fosse o contrário, se fosse a projeção de U em V, aí eu teria que fazer o contrário. Eu teria que fazer algo mais ou menos assim. Beleza? Aí teria a direção de V. Mas enfim. Bom, por que eu digo isso? Pelo seguinte fato. Se a gente for pegar só o módulo da distância, o que a gente quer? Estamos cagando para a direção de um vetor de distância. Não, a gente só quer o quê? Essa medida daqui. E essa medida daqui, ela é fácil de ver. Ela vai ser o quê? Ó? A gente pode ver claramente que ela vai ser a distância PR. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então eu posso fazer assim. Essa distância daqui é a projeção desse vetor nessa direção aqui. Tá certo? Então, dpr é módulo do vetor QP vezes o cosseno de θ. Beleza? Legal, né? Por aqui, nada bizarro. Beleza, mas por hora nada ajuda muito, né? Porque eu não sei qual que é o cosseno, não sei o que é QP, então complica um pouco. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. O que é cosseno de θ? Vamos lembrar primeiro uma definição que é o produto interno, ou produto escalar. O produto escalar entre dois vetores U e V é módulo de U vezes módulo de V cosseno de θ. Tá certo? Ora, veja que interessante. Eu posso isolar o cosseno, né? Então eu tenho que o cosseno de θ é o V, o escalar V, dividido pelos módulos. Aqui eu vou colocar módulo sem a flecha, tá? Quando eu colocar sem a flecha, é módulo, tá? Isso é o cosseno dado pelo produto interno. Entretanto, existe uma questão interessante, ó. Eu posso tentar fazer isso, colocar esse cosseno aqui. Por quê? Ora, para poder me livrar desse cosseno e trabalhar com vetores, porque vetor eu posso trazer uma reta que está associada a ele, né? Eu posso pegar uma reta que está associada a ele. Então, nada muito bizarro nisso. Agora, eu já tenho um vetor, que é o vetor QP. Qual seria o outro vetor que eu teria que usar para esse produto interno aqui? O produto interno. Por que disso? Ora, eu não quero a projeção do vetor QP em uma direção que seja perpendicular à reta R? Quero, né? Então, a direção é a direção normal. É o vetor N.
aqui, é o vetor n. Então, eu posso dizer o quê? Que, vou pegar aqui a cor de novo, que cosseno de θ é o vetor QP escalar vetor normal sobre o módulo de QP vezes o módulo de n. Substituindo ali em cima, eu vou ter que dPr é QP vezes cosseno de θ, que é o quê? QP escalar vetor normal sobre QP módulo do vetor normal. Corta aqui, corta aqui. Eu tenho aqui dPr é produto escalar entre QP n sobre n. Beleza? Aí você fala, tá bom, legal, mas o que isso ajuda pra gente? Bom, dada uma reta qualquer, uma reta, sei lá, ax mais by mais c igual a zero, já estamos craque que o vetor normal a essa reta, ele pode ser dado como sendo AB, certo? E, portanto, o seu módulo será o quê? O módulo de n vai ser o quê? Raiz quadrada da soma disso aqui, né? É o Pitágoras. Raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tranquilo? Legal. E o que é o vetor QP? Bom, eu vou pegar aqui que o ponto Q é o ponto XY. XY é genérico. Lembra que eu falei que é livre o ponto Q? O Q pode ser qualquer ponto na reta? Ele é livre para andar pela reta? Perdão, ele é livre para ser escolhido na reta? É, né? Então qualquer par XY que pertence à reta vale. Então o que acontece, ó? Eu vou abrir esse produto interno aqui. Esse produto interno, QP escalar n, é o quê? Ora, o que é o vetor QP? É a coordenada de P, x0, menos a coordenada de P, a de P menos de Q, né? Que é x0 menos x, y0 menos y, né? Que é P menos Q. E escalar o vetor normal. Se eu distribuir isso escalarmente, aqui, eu chego em quê? Em x0 menos x, a, mais y0 menos y, b. Esse é o nosso produto interno. Se eu desenvolver, eu vou chegar em quê? Eu vou chegar em ax0 mais by0 menos ax menos by. E o que acontece? Olha que interessante. Isso daqui é o quê? É menos c. Isso aqui é a, isso aqui é b. Se não confia em mim, volta na primeira aula. Só que o que acontece? Eu vou tirar o módulo disso aqui. Por quê? Porque isso aqui pode ser tanto positivo quanto negativo. E como aqui está menos ax menos by menos c, cara, por questão de praticidade, para ficar até mais intuitivo, a gente vai pôr o módulo tanto para preservar a noção de distância, né, porque a distância pode ser negativa, quanto para poder, perdão, ao contrário, aqui que é C e aqui que é A e não sei o que. AX0, BY, menos C. Tanto para poder pegar o módulo, para ficar a distância positiva, quanto para ficar mais intuitivo, né? Então eu posso pegar o módulo daqui e eu vou ter o quê? Módulo de AX0 mais BY mais C. Lembrando que esse módulo, eu pude trocar o sinal disso aqui, por quê? Porque módulo de um negócio que é positivo é a mesma coisa do módulo de um negócio que é negativo. Então o módulo disso é igual ao módulo disso, beleza? Agora, por que é AX0 mais BY0 e o C é isso aqui e não o contrário? Por quê? Porque isso daqui é arbitrário da reta. Depende do ponto que eu estou pegando. Isso aqui é arbitrário. É que nem o K. Lembra aquele K que a gente falou? Dependendo do ponto que eu coloco na equação, o K vai vir diferente. Certo? Por exemplo, se eu pegasse, lembra, a reta 2x mais y mais k igual a 0. E eu sei que o ponto, sei lá, o ponto A, 1, 2, o ponto B, sei lá, pertencem a ela. Certo? Dependendo do que eu coloco aqui, cara, o K que eu vou obter é diferente. Beleza? Aqui é algo semelhante. Esse x0y0 já está definido. É o x0y0 o quê? Do ponto P, do ponto que a gente quer descobrir a distância. Beleza? Portanto, temos que dPr é o quê? É o produto interno QP n por n. O produto interno já pegamos aqui, logo, colocando tudo na equação, tiramos que a distância do ponto P até a reta R é ax0 mais by mais c. Esse c aqui sendo da reta, né? É da reta normal. Isso aqui tudo é da reta.
reta, reta, reta. A diferença aqui é que ao invés de x e y, estamos colocando os pontos, o ponto P mesmo, né? Estamos colocando as coordenadas do ponto P. Nada muito além disso, tá? Sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a fórmula para o cálculo da distância de um ponto à reta. Fechou? E um mnemônicozinho aqui. Esse mnemônico não é meu. Quando as coisas não são minhas, eu assumo que não são minhas. É do meu professor de cursinho, que é o Marcão. Que era no meu professor de cursinho, no caso, né? Que ax0 mais by mais c sobre raiz de um Pitágoras é o quê? Achou a Beyoncé na raiz do Pitágoras. Imbecil? Mas ajuda, caso você queira. Cara, essas frases são tipo a única coisa que me dá uma leve, mínima, eventual, esporadicamente, pequenamente pequena vontade de talvez de vez em quando, não vontade, mas saudade do cursinho. Mas assim, nunca faria de novo, mano, nem a pau. Uma vez tá ótimo já, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso. Fechou, pessoal? É só para dar um exemplo, vamos supor que tivesse uma reta aqui, 2x mais y mais 1 igual a 0. E eu quero saber a distância do ponto, sei lá, do ponto 0, 1 a isso aqui. O que eu faço? Pego a distância desse ponto aqui, ela vai ser o quê? Vai ser o módulo de pego os coeficientes da reta. No caso, 2, 1 e 1, né? 2, 1 e 1. Mas coloco as coordenadas do ponto. 2 vezes 0 mais 1 vezes a coordenada aqui, 1, mais 1, que é o c da reta, sobre a raiz quadrada dos coeficientes que determinam a angulação da reta, que é raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Módulo disso aqui vai ser o quê? Vai ser módulo de 2 por raiz de 5. Portanto, a distância do ponto até a reta é 2 por raiz de 5.